Olá, pessoal! Hoje a gente vai bater um papo com Pedro Henrique Magalhães Azevedo, ele que é analista de controle externo e hoje ocupa uma função gratificada de coordenador de fiscalização e avaliação da macrogestão governamental do Estado de Minas Gerais. A gente já vai falar desse nome chique, dessa função gratificada também, mas primeiro, Pedro, seja muito bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse. Muito obrigado, Ana. É uma satisfação poder conversar com você hoje. O meu nome é Pedro, como você já adiantou, e eu passei recentemente no concurso do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Completei agora um ano e pouco, em que tomei posse como analista de controle externo. Foi uma satisfação imensa ter conseguido obter o êxito nesse concurso, porque, sem dúvida, é a realização de um sonho nesse ponto. Então, para a gente começar, antes de você falar do seu cargo, eu gostaria que você explicasse para a gente qual que é a função, o que faz o Tribunal de Contas, especificamente, então, do Estado de Minas Gerais. Ana, o Tribunal de Contas ele é responsável pela fiscalização do uso dos recursos públicos dos municípios de Minas Gerais, né? Somos 853 municípios aqui, o estado com o maior número de municípios do país, e também do estado de Minas Gerais. Então, o tribunal ele verifica, em síntese, como que é a utilização desse recurso por meio de licitações, contratos administrativos decorrentes de dispensa ou inexigibilidade de licitação, verifica a admissão de pessoal na administração pública, se respeitou as regras de concurso público, os requisitos do cargo, por exemplo. Verifica também parcerias público-privadas, sem contar naquelas fiscalizações e auditorias voltadas para as áreas contábeis, orçamentárias, financeiras. Enfim, é uma gama de atividades que o Tribunal de Contas possui, dentre elas aquelas voltadas para a correta utilização do recurso público. E com relação às lotações, são várias unidades, são várias cidades ou fica tudo em Belo Horizonte? Como funciona? Diferentemente de outros estados, Ana, como é o caso de Pernambuco, por exemplo, em que você tem subseções ou regionais dos tribunais de contas, o Tribunal de Contas de Minas Gerais possui apenas uma seção, se eu posso assim dizer, uma regional. O Tribunal de Contas está localizado em Belo Horizonte e assim que você é aprovado no concurso público, você passa a exercer o seu cargo na capital aqui do estado. Dentro do Tribunal de Contas, há diversas coordenadorias. E essas coordenadorias elas são subdivididas ou de acordo com o ente jurisdicionado, isso é, você vai lidar com municípios ou com estado, municípios de qual região, ou então por matéria. Então, o Tribunal de Contas conta com coordenadorias, por exemplo, voltadas para a fiscalização de concessões, para a fiscalização de atos de pessoal, de editais de licitação, de obras e serviços públicos, de engenharia, enfim. O interessante é que quando se passa no concurso do Tribunal de Contas, por meio desse último edital no qual foi aprovado no concurso, o analista ele vai exercer suas funções pelo menos durante o estágio probatório dentro das chamadas unidades técnicas do tribunal. E na prática, então, o que faz um analista de controle externo? Também, assim como o tribunal possui diversas funções, o analista de controle externo também tem a seu dispor diversas atividades. Ele pode, por exemplo, realizar auditorias em loco, são procedimentos de fiscalização no qual o técnico vai aos municípios e verifica a boa e regular aplicação do recurso público. Ou então ele pode ficar interno no Tribunal de Contas fazendo a análise dos processos. Então, por exemplo, quando há uma denúncia impugnando uma licitação, por exemplo, o técnico vai analisar os aspectos técnicos daquela denúncia, o servidor faz essa análise técnica e, chegando na sua conclusão, ele emite um relatório técnico que é, enfim, remetido ao gabinete para a posterior deliberação. Então, o analista de controle externo ele pode tanto realizar atividades de auditoria propriamente dita, como atividades relacionadas à análise de processos. E esses relatórios, eles são feitos individualmente ou é mais um trabalho em equipe? Como funciona? Olha, o relatório técnico, quando ele é decorrente de uma auditoria, normalmente se elabora uma equipe de auditoria presidida por um servidor. E aí, nesses relatórios de auditoria, nós temos sim uma equipe, inclusive multidisciplinar, para chegar nas conclusões que o tribunal
vai verificar mais adiante. Agora, na análise de processo, embora o técnico componha uma coordenadoria com outros servidores, essa análise tende a ser individual. Claro que no dia a dia, a convivência com servidores de outras formações acadêmicas contribuem para um debate mais amplo sobre o processo. Então, embora o relatório seja individual, nós temos um diálogo aberto com outros servidores de outras formações para conseguirmos fazer um trabalho completo. E os trabalhos, eles são feitos por áreas específicas? Por exemplo, você trabalha na área da sua formação? Então, eu sou formado em Direito, sou advogado e também tenho mestrado em Administração Pública. E hoje eu lido, sim, com atividades relacionadas à minha formação acadêmica. É claro que, dada a peculiaridade do Tribunal de Contas, né, dele não estar inserido em nenhum dos três poderes, ele ser considerado um órgão independente, algumas matérias vão acabar saindo um pouco da nossa zona de conforto acadêmica, o que te obriga cada vez mais a aprender, a estudar e correr atrás de novos desafios, né? Então, eu, por exemplo, lá na Coordenadoria de Fiscalização das Contas do Governador, tive que aprender bastante de contabilidade pública para aliá-la ao direito financeiro. E, assim, diversos outros técnicos que lidam com contas de governo ou que lidam com licitações têm que se adaptar a outras áreas acadêmicas. Mas a tendência é que o técnico, de acordo com sua formação, continue exercendo ela no cargo. Então, um economista, ele tende a continuar exercendo uma função voltada ao seu cargo. Um engenheiro, da mesma forma, vai fiscalizar obras e serviços públicos. Um analista de TI também vai verificar a aquisição de software, qual que é o desempenho dos softwares da administração, enfim. A tendência é que, sim, o técnico permaneça na sua linha de formação. Fazer o que gosta, então, atrai muita gente, mas outra coisa que atrai bastante é a remuneração. Qual que é a remuneração inicial do cargo de analista de controle externo aí no estado de Minas Gerais? Ana, a remuneração inicial do cargo de analista de controle externo é por volta de R$ 7.000, um pouco mais do que isso. Só que, além dessa remuneração, após um ano de serviço, o analista de controle externo ele faz jus ao chamado adicional de desempenho. Esse adicional de desempenho ele pode chegar a até R$ 3.500. E esse valor que é pago ao servidor, ele é para uma carga horária de apenas 6 horas por dia. É claro que quando o servidor acaba pegando alguma função gratificada, por exemplo, essa carga horária amplia, mas o mais interessante na função de analista de controle externo do Tribunal de Contas essa possibilidade de ter uma remuneração compatível com o padrão de mercado para uma carga horária reduzida frente a outros cargos públicos e até empregos na iniciativa privada. Além disso, o Tribunal de Contas conta com o auxílio alimentação, né, na faixa de R$ 900, que também é pago a título indenizatório para os servidores. E o plano de carreira, então, como que funciona? É fácil a ascensão? O plano de carreira do Tribunal de Contas, dos analistas de controle externo, ele está estruturado em 3 classes. O analista acessa o cargo de controle externo assim que ele toma posse, na classe C, e ele vai progredindo a cada ano. Então, num ano ele ganha um padrão e no segundo ano ele ganha 3 padrões. No terceiro ano ele ganha 1, no quarto ele ganha 3. E esses padrões correspondem a aumentos remuneratórios. E, enfim, o analista de controle externo ele caminha na carreira a cada ano e para ele mudar de classe é necessário que ele complete alguns requisitos. Não é uma competição, então não é um sistema de carreiras piramidal, é um sistema de carreiras no qual o próprio esforço e os requisitos que o técnico completa ao longo da sua vida contribuem para essa ascensão, para conseguir chegar no topo da carreira. Então, alguns dos requisitos seriam, por exemplo, a conclusão de um curso de pós-graduação ou a conclusão de um curso de mestrado, obter outra graduação. Enfim, o plano de carreira hoje do tribunal acaba influenciando o servidor a se capacitar, pelo menos no nível acadêmico, para conseguir progredir cada vez mais na carreira e avançar nas classes que existem hoje.
E os cargos de chefia, por exemplo, tem alguma preparação para o servidor virar um gestor, e especificamente também no seu cargo, essa função gratificada, como que funciona? Ana, essa pergunta é muito interessante pelo seguinte: há pouco tempo o tribunal começou a instituir a gestão por competências. Então, quando nós fomos aprovados no concurso público, nós tivemos que preencher o nosso currículo, tivemos diversas avaliações psicológicas e estamos submetidos a avaliações frequentes pelos nossos superiores hierárquicos. Eu hoje ocupo uma função de coordenadoria, uma função de coordenador. A minha equipe é composta por mais ou menos 20 servidores. E, normalmente, na área técnica, cada setor possui um coordenador e esse coordenador recebe essa função gratificada para exercer suas atribuições de chefia, né? Além da área técnica, nós temos também as funções gratificadas no âmbito dos gabinetes e do Ministério Público de Contas. Nesse caso, há uma gama maior de funções. Funções que variam, por exemplo, de mais R$ 1.500, R$ 2.000, até R$ 9.000 de função. Então, sim, existem várias oportunidades para melhoria da remuneração no âmbito do Tribunal de Contas. É claro que há alguns entraves, por exemplo, você permanecer os 3 anos na unidade técnica, lá você até consegue algumas funções, embora elas sejam mais raras, mas há também essa possibilidade de, após o estágio probatório, você migrar para o gabinete, e no gabinete, seja de um procurador, de um conselheiro substituto, ou de um conselheiro efetivo do Tribunal de Contas, a possibilidade de você conseguir uma função gratificada, sem dúvida, é maior. E a carga horária, como funciona? Vocês trabalham com hora extra? Tem um banco de horas que vocês podem tirar depois? O Tribunal de Contas não conta com o pagamento da hora extra. O que existe é um banco de horas em que você faz horas positivas e pode, dentro das regras específicas do Tribunal de Contas e com a ciência da sua chefia imediata, poder abater essas horas positivas em horas negativas. Existe uma série de regras que regulamentam esse banco de horas. Hoje está muito tranquila a utilização do banco de horas. Claro que cada chefia vai definir a forma como os servidores que estão submetidos a ela vão fazer a utilização dessas horas positivas que ele acaba agregando, mas, enfim, é uma situação bem, bem tranquila no âmbito do tribunal. E tem algum período, você disse que são 6 horas de carga horária, né? Pode ser de manhã, à tarde, o servidor que escolhe, como que funciona? Isso também é negociado com a chefia. Nós temos 2 turnos, né? Existe o turno da manhã e o turno da tarde, e de acordo com a demanda do setor, que é verificada pela chefia imediata do servidor, vai se fazendo a lotação. É claro que há uma negociação, há uma conversa, para tentar atender às peculiaridades de cada pessoa, mas sem perder de vista o bom funcionamento do órgão, né? Não faz sentido você ter um setor com 20, 30 pessoas de manhã e com 2, 3 pessoas à tarde. Então, cabe à chefia, sim, fazer essa gestão da quantidade de servidores lotados de acordo com o período de trabalho, né? Manhã ou tarde. E agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre a estrutura física. Como que é o ambiente de trabalho também? É bom? O Tribunal de Contas tem uma excelente estrutura física. Nós contamos com diversos edifícios, diversos prédios. São mais ou menos uns 4 prédios. E cada servidor ou divide mesa com o servidor do turno oposto ao seu, né? Se ele trabalha de manhã, ele vai dividir mesa com o servidor da tarde, ou então ele possui uma mesa própria que conta com um computador, com 2 telas, enfim, uma estrutura sensacional de trabalho para justamente dar as condições para o servidor conseguir realizar bem as suas funções. E nesse período de home office, como está sendo o trabalho de vocês? Bom, eu posso falar pela minha coordenadoria. A gente está realizando nossas atividades normalmente. Concluímos há pouco um grande trabalho de fiscalização. Tenho notícia de que todas as outras coordenadorias também estão se esforçando para manter
o bom padrão de funcionamento do Tribunal de Contas e tem obtido excelentes resultados. O tribunal possui uma diretoria de tecnologia da informação que dá todo o suporte ao servidor para realizar suas atividades remotamente. Assim como possui, dentro da diretoria de gestão de pessoas, toda uma linha de contato com o servidor para deixá-lo motivado, não deixá-lo, enfim, desamparado nesse momento de crise. Então, tanto a estrutura física do tribunal quanto essa estrutura emocional que é passada para o servidor têm sido fantásticas no período de crise que nós estamos vivendo. Então, vejo no meu setor, nós somos 20 pessoas, cada uma na sua casa, realizando as suas tarefas, contribuindo com a sociedade para, enfim, cumprirmos a nossa missão de realizar o controle externo. Ô Pedro, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua situação. Não é a primeira vez que você trabalha no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, né? Você foi aprovado recentemente, mas já tinha trabalhado antes. Como foi isso? A minha história é muito interessante, Ana. A primeira vez que eu ingressei no Tribunal de Contas foi em 2009 ou 2008, como estagiário. Eu estagiei no Ministério Público de Contas por mais ou menos um ano. Depois desse ano que eu cumpri o meu estágio, eu saí do tribunal e passados mais ou menos 3, 4 anos, eu acabei retornando ao tribunal a convite de um conselheiro para compor sua equipe. Entrei num cargo em comissão, ou seja, estava sujeito à exoneração a qualquer momento. Não tinha estabilidade, né, que um concurso público te dá. Perfeito, não tinha qualquer estabilidade, estava sujeito, então, à exoneração a qualquer momento, e, de repente, o concurso saiu, o concurso foi publicado, o edital foi publicado, e me dediquei, assim, várias horas, várias noites estudando para conseguir obter um bom nível de capacitação, embora eu já fosse professor de direito financeiro, professor de controle externo, tivesse concluído meu mestrado, mas o estudo para concurso público, ele demanda uma preparação específica do candidato. Então, me dediquei nesse ponto, conciliando com o meu trabalho, e, enfim, graças a Deus, consegui ser aprovado nesse concurso. Pedro, e agora voltando um pouquinho no tempo, então, vamos falar da sua preparação para o concurso. Você já trabalhava no TCE, decidiu que queria prestar o concurso, e aí em que momento você achou material, conseguiu estudar? Como foi isso? Ana, na hora que eu decidi estudar para o concurso do tribunal, eu já estava acostumado a ler artigos, a estudar livros voltados mais para a linha acadêmica, né? Eu já dava aula de direito financeiro, então eu já tinha costume de analisar, de estudar materiais voltados para o meio acadêmico. Eu senti que a minha preparação tinha que ser focada para concurso público, então os materiais que eu tinha que consultar deveriam ser adaptados para isso. Fiz uma pesquisa ampla na internet e identifiquei que talvez o melhor material que tivesse disponível fosse o material do Estratégia. Fiz, então, adquiri o módulo, o pacote completo de Estratégia e passei a estudar por meio dele e também por meio de questões. Eu conciliava, então, o aprendizado teórico no Estratégia e colocava esse aprendizado em teste por meio de questões. E acredito que talvez essa tenha sido a melhor combinação que eu possa ter feito, porque se de um lado eu aprendia a matéria e aprendia muito bem, de outro eu testava esse meu aprendizado por meio de questões. E o que você gostava mais na época de PDFs, videoaulas? Eu gostava mais de PDF. Sem dúvida, era o que eu tinha mais tempo e eu conseguia fazer um recorte melhor para as minhas necessidades. A videoaula é interessantíssima para diversos tipos de preparação. Para mim, o PDF foi mais útil nessa minha preparação agora. E hoje está aí com a gente, então, comentando as questões do Estratégia, né? É verdade. Eu fui convidado para ser professor comentarista das questões de administração financeira e orçamentária e também de direito financeiro. E, com muita satisfação, passei a integrar a equipe do Estratégia. E você acha que tem que ter um perfil para trabalhar como analista de controle externo e gostar do que faz?
Eu acredito que sim. Eu acredito que o perfil de analista de controle externo é o perfil de uma pessoa que quer contribuir para a sociedade, uma pessoa que não está satisfeita com a situação em termos de finanças públicas, em termos de gestão de recursos públicos, que a gente verifica nos diversos meios de informação, e que quer, de certa forma, contribuir com o bom andamento da administração pública, realizando atividades de controle. Acredito que esse é o perfil de um analista, de uma pessoa que se sente incomodada com a situação que o país passa há diversos anos, que o Estado passa há diversos anos, e que vê no Tribunal de Contas uma oportunidade de contribuir para a melhoria da administração pública. E o que você escuta de amigos, conhecidos, que você acha uma dúvida interessante, assim, que você sempre responde para as pessoas? Bom, o Tribunal de Contas, ele, por não ser um órgão que integra os três poderes clássicos, né, executivo, legislativo, judiciário, ele é alvo de diversas dúvidas, né? A população em geral desconhece as atividades, as funções do Tribunal de Contas. Então, frequentemente, a gente é chamado a explicar quais são as nossas atividades, o que nós fazemos, quais são os principais produtos entregues pelo Tribunal de Contas à sociedade, que são muitos, né? A atividade de controle, ela é exercida a todo momento, seja de forma prévia, de forma concomitante ou de forma posterior. O controle sempre está presente. Então, quando o Tribunal de Contas analisa a aquisição de bens, por exemplo, em diversas vezes o tribunal conseguiu prevenir que aquisições superfaturadas ou aquisições que não continham uma ampla competitividade fossem realizadas. Ou então, quando se verificou que uma obra foi construída com recursos inadequados ou houve uma má aplicação de recursos, o tribunal acaba contribuindo para isso. Então, eu vejo que a maior dúvida que a população em geral tem, que meus amigos apresentam, é sobre o que é mesmo o Tribunal de Contas, o que se faz. Essa função ela é exercida de diversas formas, né? Então, se abrem a palavra para mim nesse ponto, eu fico horas falando sobre as atividades que o tribunal realiza. E a gente agradece, porque você falou muito bem, esclareceu muitas dúvidas, e para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está estudando, que motivasse para quem quer, então, trabalhar também no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Olha, eu acredito que a aprovação no concurso público, ver o seu nome publicado no Diário Oficial é uma das grandes alegrias que se pode ter na vida, né? Quem está se dedicando, o que me motivou foi justamente essa vontade, essa garra de correr atrás, de tentar contribuir e de saber que o esforço ele é seu. Ou seja, você consegue se dedicar, você consegue arrumar um tempo para sentar, estudar, treinar bastante. E uma vez que você, com o seu esforço, consegue isso, a recompensa é extremamente gratificante. Então, é preciso muita concentração, muita dedicação, mas, acima de tudo, é preciso vontade e garra de querer mudar e de atingir os seus objetivos. Bela mensagem, Pedro. Muito obrigada pela sua participação, então. E para você que está assistindo a gente aqui, se quiser assistir outras entrevistas com profissionais, está cheio aqui no nosso canal do YouTube. Se quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, não deixe de acessar estrategiaconcursos.com.br. Muito obrigada, até mais!